Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um episódio que eu assisti de ouvir de um podcast. Na realidade é um de três. Então eu ouvi esse episódio do podcast Rádio Novela Apresenta, que eu gosto muito. E acho que é um storytelling, é um divulgador de informações. Seria bom. Eu sou meio noob ainda nesse universo, me considero ainda alguém que não tem muita experiência. Eu consumo, mas definir para as definições eu realmente não sei. Depois até vou procurar um pouco disso. Mas o Rádio Novela Apresenta é um podcast que eu ouço com frequência. E a condutora, a proprietária, não sei, a chefe da equipe é a Branca Viana. E a cada semana tem histórias sendo contadas. Uma, duas, três histórias às vezes. E essa semana, toda quinta-feira sai um episódio novo, saiu um episódio chamado Sala de Espera. E esse episódio chamou minha atenção por tratar de um aspecto acerca da violência contra a mulher que passou, digamos assim, a ser cometido. Como vocês sabem, existe o aborto legal no Brasil, né? Eu acho que é meio que é um senso comum. E o que é o aborto? Né? O aborto, obviamente, é horrível falar isso, mas você se desfaz do feto quando ele não tem condições de sobreviver ou quando uma mulher quer. No caso do aborto legal, o Brasil ele não permite, não descriminalizou o aborto ainda, mas existem questões que permitem que o aborto seja feito. Malformação, malformação com não tendo chance de sobreviver, risco de vida à mãe e em casos de violência sexual. O episódio da Rádio Novelo que eu assisti, o Sala de Espera, episódio 1, ainda tem 2, semana que vem tem, e na outra semana também, eu acho. Narra o périplo de uma mulher que sofreu uma violência sexual dentro da relação que ela tinha. E em função disso, ela teve uma enorme dificuldade, primeiro em aceitar que havia sido uma violência sexual e depois em ver reconhecido o seu direito ao aborto legal. Mas, Paulo, mas por quê? O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, existe uma certa mística de que o aborto ele é uma opção de contracepção. Não, não é. Não é e nunca foi, porque o aborto é uma violência. E não é uma violência só com o feto, é uma violência contra quem gesta também. Então, esse preconceito que existe de que o aborto é um método contraceptivo, ele existe na cabeça de pessoas que eu acho que não gostam de mulheres. Tá? Porque se as pessoas entendem que só uma mulher pode gestar e que o aborto é uma coisa muito violenta para o próprio corpo, deveriam entender que é uma decisão difícil para qualquer pessoa. Tivemos um caso recente de uma atriz, que eu não vou divulgar o nome apesar de ser de conhecimento público, que ela resolveu levar até o fim a gravidez dela fruto de um abuso, porque o aborto para ela era inconcebível. Muito bem. Foi até o final, a criança foi para adoção e espero que esteja num lar muito legal. Tá? E esse caso que eu estou falando é um caso em que uma mulher foi vítima de violência sexual dentro da relação que ela tinha. Passou um tempo até ela cair a ficha de que, na realidade, essa violência sexual que causou a gravidez, ela comprometia toda a gestação, porque era um ato de violência que estava nascendo dentro dela, crescendo.
E ela procurou o hospital responsável por isso e houve uma resolução do CFM acerca a 2.378 de 2024, que passou a tratar a respeito do procedimento que é utilizado para o aborto quando o feto tem mais de 22 semanas. Pô, e daí, né? Bom, e daí que eles transformaram o aborto com feto de mais de 22 semanas em crime. E criaram uma norma administrativa para punir os médicos criminosos. Ao ouvir o episódio, você vai ouvir também as razões do CFM para aceitar isso, e o defensor que criou essa resolução, ele fala que os médicos que fazem isso gostam. Existe aí um certo viés de confirmação da criatura, porque ele não admite o aborto, direito dele. Mas quando ele passa a impor isso para outras pessoas, especialmente no aborto legal, ele está descumprindo uma lei. E descumprir a lei é inaceitável. A gente vai combinar que existem maneiras de a gente discutir legislação. E uma delas é questionar a constitucionalidade dela, é questionar a validade dela, verificar como é que foi o processo legislativo. E aí você trabalha em cima disso. Eu vou ser um mané agora e vou falar que para um médico entender isso, especialmente aquela criatura que fez essa resolução, deve ser muito difícil compreender isso, porque ele pegou o sentimento íntimo dele e colocou acima de qualquer razão. Tá? Em função disso, diversos abortos que haviam sido programados em abortos legais por uma equipe multidisciplinar passaram a não ser mais programados, passaram a ser cancelados. Médicos, para ser mais exato, médicas, tiveram a sua licença cassada com base numa resolução que não tem validade perante o direito brasileiro. Por quê? Bom, todo mundo já ouviu falar da pirâmide de Kelsen. E o que é a pirâmide de Kelsen? A pirâmide de Kelsen é uma representação gráfica da hierarquia das leis. Por quê? Em forma de pirâmide. Não, então vem de cima a baixo, informando qual é a lei mais importante e as outras embaixo têm que se submeter sempre a ela. O Brasil adota isso. A pirâmide de Kelsen, aqui, ela tem como topo a Constituição Federal e não podia ser diferente. Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos dar o nome certo à lei. Tá? Embaixo, abaixo da Constituição vem as emendas constitucionais, porque para serem aprovadas elas têm que ser admitidas pelo ordenamento constitucional. Tratados e convenções sobre direitos humanos. Depois disso, as leis complementares, depois as leis ordinárias, depois as leis delegadas, depois as medidas provisórias, depois os decretos legislativos e depois as resoluções. E, ao final, debaixo disso tudo, as normas infralegais. O que são normas infralegais? São normas que não foram criadas pelo Poder Legislativo. Tal como a resolução do CFM 2378 de 2024. A resolução do CFM passou a considerar a prática de homicídio por médicos quando eles cumprem o dever de fazer um aborto legal. E a pessoa que relatou essa resolução teve muito bom senso ao fazer isso. Ele descumpriu todo o normativo jurídico brasileiro, descumpriu todas as regras de bom senso, porque o que ele tentou fazer? Já que ele não podia acabar com o aborto legal, o que ele passou a fazer? Vou punir os médicos. E com isso ele acaba com o aborto legal. Só que, meu amigo, as pessoas não são estúpidas, né? Vamos combinar. Então isso passou a criminalizar o médico. O médico passou a ter problemas
quando vai realizar um aborto legal, especialmente acima de 22 semanas, tá? Você vai ver que os considerandos colocados pelo presidente do CFM e pela sua secretária-geral cita especificamente o aborto legal e o Código Penal brasileiro neles. Esse é o caso de quando você não pode botar ideologia acima de qualquer coisa. Tá? É o caso típico. Meu amigo, você é conservador? Beleza. Você é reacionário? Que eu acho que é o caso. Tudo bem. Está dentro da sua cabeça. Não pode afetar as pessoas do lado de fora. Porque quando passa a afetar o direito dos outros, você, além de reacionário, você passa a ser uma pessoa que comete ilícitos civis. E alguns, às vezes, até criminais. Não é porque você fez medicina e você é uma pessoa muito importante para a sociedade, extremamente importante, que você pode ficar querendo ditar regras para os outros. Para isso existe um parlamento. Para isso existe um legislativo. E para isso existe você entender que o que é bom para você pode não ser bom para o outro. Esse episódio da Rádio Novelo que eu assisti, que me deixou muito impactado, ele narra do ponto de vista feminino. Por quê? Por que feminino? Porque, obviamente, uma pesquisa foi feita pelas jornalistas que compõem o podcast Rádio Novelo, compõem a empresa. Com certeza deve ter alguns homens também que participaram e ajudaram, porque, graças a Deus, nem todo homem não tem empatia com mulheres. Tá? Para dizer o mínimo. Então, nesse caso, toda a pesquisa foi feita, foi como a partir dessa resolução, entes da União, em função de sua ideologia reacionária, porque não é conservadora, é reacionária, tá? Passaram a dificultar o aborto legal ao máximo. Eu tenho duas soluções para isso. Primeiro, a resolução já está sendo apreciada pelo STF para verificar se ela é compatível com o ordenamento jurídico nacional e a Constituição ou não. E o segundo é obrigar as pessoas que criaram essa resolução e estão fazendo isso é muito tópico, não vai acontecer, mas seria muito interessante. A gente colocar todas as pessoas que assinam essas resoluções que dificultam o aborto legal a serem responsabilizadas pelas crianças, por essas pessoas que vão nascer, pelo cuidado, pela adoção. Serem responsabilizados pelo que vai acontecer com elas. Serem responsabilizados também o que pode acontecer com a mãe, com quem gestou. Os traumas. A violência de você ver um fruto crescendo dentro de você que foi fruto de uma violência. Então, fica aqui um vídeo para vocês pensarem sobre isso. Quando algo dentro de você te impede de cumprir determinada coisa, que a gente chama de escusa de consciência, o que você vai fazer? E o que você pode fazer e não pode fazer? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Gostaram do vídeo? Curta, compartilhe ele. Pensem em ser inscritos no canal. Ativem o sininho para quando tiverem outros vídeos vocês poderem ter acesso a eles. E eu queria desejar a todas as pessoas que estão hoje nessa enrascada, quando eu digo enrascada é a respeito desse imbróglio jurídico que está tendo acerca do aborto legal, que essas pessoas, médicos, mães, pessoas que sofreram violência, que obviamente elas não estão sozinhas, nunca estarão. Existem ONGs para isso. Existem pessoas interessadas em que o nosso país seja um lugar mais razoável. E os reacionários, por favor, entendam. Não é porque é bom para você que é bom para o outro. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Um abraço e até mais.